Daniel capítulo 11. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 11. Eu quero confessar uma coisa para vocês aqui. Bíblias, quem quiser acompanhar Daniel capítulo 11 e não trouxe a Bíblia, só erguer a mão. Temos Bíblias lá atrás e a Bíblia chegará até você, tá? Então quem quiser, ergue a mão, a Bíblia vem até o seu banco, tá bom? A confissão que eu queria fazer para vocês aqui no início de Daniel 11 é a seguinte: em todos os capítulos proféticos estudados até agora, e aqui eu incluo os 22 de Apocalipse e até agora 10 de Daniel, de todos, estudando eu particularmente considero este capítulo desta noite o mais difícil de todos. O capítulo 11 de Daniel, por isso que eu comecei a entender por que o pastor Marcelo vivia brincando comigo, porque o pastor Marcelo gosta muito de brincar comigo. E na saída, nós íamos estudando, capítulo 2, o 3, ele me cumprimentava na saída e dizia assim: eu quero ver o 11. Ele chegava: eu quero ver o 11, está chegando, e de fato chegou. É um capítulo difícil, talvez não tanto de entender, mas talvez mais difícil de explicar. Sabe aquela coisa que a gente lê, consegue entender, mas fica pensando: como é que eu vou explicar isso aqui? É um capítulo difícil. Então, o que nós vamos fazer? Por que ele é um capítulo difícil? Porque boa parte deste capítulo, a maior parte já se cumpriu, mas existe uma parte ainda a se cumprir. E a parte que falta se cumprir é uma parte complexa, que existem divergências de comentaristas e autores. Para vocês terem uma ideia, eu estou lendo nada mais, nada menos do que 9 livros teológicos sobre Daniel, capítulo a capítulo. Para o capítulo dessa noite, eu tive que ler essa semana 9 livros comentando o capítulo 11. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, em relação à parte das profecias, boa parte dos comentaristas não concordam. Eles têm divergências quanto aos eventos futuros, quanto aos eventos passados, não. E aí é muito legal lembrar uma coisa que o Jesus disse. Jesus disse lá no Evangelho de João, se não me engano, capítulo 14, verso 29 ou 26, se não me engano, ele disse assim: digo-vos agora, antes de acontecer, para que quando vier a acontecer, vós creiais. Qual é a conclusão que nós chegamos? Existem profecias na Bíblia que elas só serão realmente compreendidas depois que acontecer. Algumas profecias que não têm o propósito de que a gente possa antes saber exatamente como será. Não é o propósito da profecia, de algumas. E eu entendo que algumas profecias do capítulo 11 só serão completamente esclarecidas depois que elas acontecerem. Senão, o que acontece? Os comentaristas, lógico, ninguém fica chutando, não é um chutômetro. Os comentários são sérios, são teológicos, tem base, tá? Ninguém está querendo dizer para vocês aqui que o que eu leio é gente chutando, não. Eles têm base para certo, mas às vezes a interpretação diverge um pouquinho. O que um acha que significa aquele sinal, nem sempre é exatamente aquilo que o outro acha que vai significar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu que não sou teólogo, estou muito abaixo da estatura deles, não vou entrar nisso. Vamos estudar, vou mencionar quais são as profecias mais complexas e nós vamos passar de avião por cima disso, porque são eventos que virão a acontecer. Mas você vai entender exatamente o que a Bíblia está falando. Tá bom? Estou fazendo essas ressalvas que eu não fiz nos capítulos anteriores, porque é realmente o capítulo mais complicado. Outra observação, e essa aqui é muito interessante. Os livros de Daniel e Apocalipse, e agora que nós estamos chegando no final de Daniel, uma coisa fica muito clara para quem estudar atentamente. Muito clara, não dá para deixar de perceber isso. Eles têm 2 características fundamentais. 2 características. Uma é a repetição e outra é a progressão. O que significa isso? Os capítulos, o capítulo 2 de Daniel revela a história política do homem na terra, a estátua. Lembram-se? Estabelece aqueles reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, depois a Roma eclesiástica, cristã, depois a divisão das nações, tá? E aí termina com a pedra, a volta de Jesus. Aí esse capítulo é repetido no capítulo 7 através dos símbolos dos animais. Lembram-se? Leão, urso, leopardo.
animal terrível, acrescentam algumas coisas a mais. Então o capítulo usa aquilo que o leitor já conhece, para ele entender a informação nova que ele ainda não sabe. Aí chega no capítulo 8, é a mesma coisa, ele repete assuntos do capítulo 2, do capítulo 7 e acrescenta um fato novo. O capítulo 9 vem e explica o 8, tudo isso nós já estudamos, profecia das 2.300 tardes e manhãs. Agora, quando chega no 10, 11 e 12, se você não estudou o 2, o 7, o 8 e o 9, você não entende nada, absolutamente nada do 10, 11 e 12. Esse capítulo ele vai repetir, vocês vão ver que ele vai repetir assuntos, vamos voltar a falar de Medo-Pérsia, de Grécia, de Roma, está muito claro, para que nós possamos compreender o que ele traz de novo, que não está nos outros capítulos. Ok? Estou falando muito, abre lá, vamos ler Daniel, capítulo 11, verso 1, e diz assim, vou ler o 1 e o 2. Mas esse eu aqui, quem está falando é o anjo Gabriel, tá? Gabriel falando, o anjo. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Portanto, a profecia neste capítulo já parte de que reino, de que império? Medo-Pérsia. Por quê? Porque quem está reinando é Dario. A Babilônia já foi para o espaço, já foi conquistada. Então ele já está aqui partindo da Medo-Pérsia. Eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Verso 2. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Portanto, ele diz aqui mais 3 reis e o quarto. Já estudamos isso quanto a Medo-Pérsia, mas aqui tem um detalhe a mais. Olha, a profecia ela é repetida e ela é ampliada, ela é mais detalhada. Por quê? Porque aqui diz que no reino da Medo-Pérsia teriam, depois de Ciro, mais 4 reis, ainda na Medo-Pérsia. Aí você vai à história, e a história conta para nós o seguinte: quais foram os reis que surgiram na Pérsia depois de Ciro? Ninguém vai lembrar, obviamente, mas a história conta. E eu tenho o nome deles aqui, ó. Cambises, tem até o ano, de 530 a 522 antes de Cristo. Cambises, depois de Ciro. Cambises era filho de Ciro. Depois veio Falso Esmerdes, nome dele, de 522. Ele era um impostor, ele governou só 7 meses, foi rapidinho. Depois veio Dario I, de 522 a 486 antes de Cristo, pura história. E o quarto rei, Xerxes, que é o pai do Artaxerxes. Este Xerxes aqui, na verdade na Bíblia você conhece ele por outro nome, Assuero, aquele do livro de Esther. É esse Xerxes aqui, é o Assuero, tá? Ele é o pai do Artaxerxes. E o que o Artaxerxes fez na Bíblia que a gente guarda até hoje? O terceiro decreto, o definitivo, para restaurar e reconstruir Jerusalém, ano 457 a.C. Portanto, essa profecia do capítulo 11, ela detalha, além de Ciro, ela traz os 4 reis que vieram a suceder a Ciro. Impressionante isso, né? Por que é impressionante? Porque quando isso foi escrito, foi muitos séculos antes, muitos séculos não, pelo menos 2 séculos antes disso acontecer. É fácil acertar uma profecia dessa 200 anos antes? Não é, né? É impressionante. Verso 3. Depois da Medo-Pérsia, se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Bom, a gente não vai ter tempo de esmiuçar tudo, mas fica muito fácil aqui. Qual é o reino que veio depois da Medo-Pérsia? A Grécia. Aqui diz que se levantará um rei poderoso. Qual foi o rei poderoso que comandou o império da Grécia?
Alexandre o Grande. Portanto, aqui não tem muita dificuldade, tá? É uma sequência de fatos, a Bíblia está mencionando isso aqui, e diz que ele será repartido, o reino de Alexandre, a Grécia, será repartido em 4 ventos do céu. E aí a gente tenta se lembrar. O que aconteceu com o reino da Grécia quando Alexandre morreu? Prematuramente, muito jovem. O reino foi dividido entre os seus 4 generais. E aqui fala os 4 ventos do céu, os 4 pontos cardeais. Por quê? Porque cada um desses reis, e agora acho que a gente já consegue se lembrar, né? Quem lembra? Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Cada um tomou conta de um ponto cardeal do império. Um foi para o norte, outro para o sul, leste e oeste. Os mais importantes, os que acabaram dominando o reino, foram os que foram o que foi para o sul, Ptolomeu, e o que foi para o norte, Seleuco. E aí, a partir daqui, uma coisa interessante nesse capítulo é que a Bíblia vai começar a descrever dentro do império da Medo-Pérsia, o que os outros capítulos não falaram, uma briga imensa entre os 2 reis, e a Bíblia chamou o rei do norte e o rei do sul. Eles vão brigar por um grande período, cheio de detalhes históricos que a gente não vai ter condição aqui de esclarecer, mas que é impressionante o detalhe da profecia. Esses 2 vão ficar brigando, e a Bíblia vai chamar então, no início do capítulo, dos versos 3 ao 15, o rei do norte claramente será identificado por Seleuco, ou a parte que ele ficou dominando do império, que era a Babilônia, no norte. E no sul, o Egito, comandado por Ptolomeu, o Egito. E aqui tem 2 simbolismos de cara, isso eu podia deixar para o fim, mas vou falar já. O que a Babilônia simboliza na Bíblia? Confusão, falsa religião, o mal. O mal sempre vem do norte. O mal na Bíblia. Essa eu aprendi com o pastor Marcelo, né, pastor? Me ensinou essa aqui, o mal vem do norte. É outra explicação interessante para a Babilônia. E o sul, o Egito, havia uma característica interessante no sul, que o reino do sul vai simbolizar lá para frente, quando nós continuarmos estudando esse capítulo. Lá no sul, lembram-se o que o faraó falou uma vez? Está lá em Êxodo capítulo 5, verso 2. O faraó falou assim, é uma frase que ficou marcada, né? Quem é Deus para que eu ouça a sua voz e liberte o povo de Israel? Quem é Deus? Qual é a característica dessa declaração? A pessoa que diz isso, o que ela é? É um ateu. A característica é o ateísmo, tá? Então o rei do sul vai simbolizar até o final do capítulo, independente da posição geográfica que é o Egito, o símbolo espiritual é o ateísmo. E a Babilônia, independente da posição geográfica, que é o norte, ela vai simbolizar a falsa adoração, a maldade, tudo aquilo. Sempre eram os povos que estavam ao norte que atacavam Jerusalém. Interessante isso. Sempre. Vamos lá, vamos seguir agora. Verso 5, né? Verso 5. Eu vou ler do 5 ao 13 direto, porque é esse relato das lutas do rei do norte com o rei do sul, e nós não vamos entrar nesses detalhes, porque eles não têm importância aqui. É só para você saber que a Bíblia vai relatar a briga desses 2. Seleuco, ou Seleucidas, aqueles que seguiam a Seleuco, e Ptolomeu, ou os Ptolomeus. Esses 2 generais do Império Grego ficaram brigando por um longo período. Verso 5, diz assim, ó: o rei do sul, quem é o rei do sul? Ptolomeu, está lá no Egito. Será forte, como também um dos seus príncipes. Esse será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. O que a Bíblia está dizendo? Na primeira parte do Império Grego, neste ponto aqui que Alexandre havia morrido, os Ptolomeus governaram a Palestina, porque no fundo essa briga aqui, essa luta do rei do norte e do rei do sul, é pela posse da Palestina. É por isso que eles lutavam. Então na primeira parte, os Ptolomeus lá no Egito comandaram a Palestina, e na segunda parte, lá na Babilônia, na Síria, os Seleucos comandaram a Palestina. A Palestina está sempre sendo disputada, né? Até hoje. Verso 6: mas ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul, olha a confusão, casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai,
e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito, e por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Mas depois este avançará contra o reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Verso 11. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Para aqui. Bom, aqui, como eu disse, se você for, como a maior parte dos autores faz, especificar cada um desses versos com a história, é uma coisa impressionante como isso aqui se cumpriu. Impressionante. Cita o nome dos reis, da rainha, de quem casou com quem, o filho de quem que tomou o reino, perdeu o reino, foi assassinado. É uma confusão, tudo histórico, tudo já previsto na Bíblia. A briga do rei do norte com o rei do sul no tempo do Império Grego. Agora nós chegamos, vocês compreenderam que essa terminologia rei do norte e rei do sul tem a ver com a posição geográfica. Quem estava ao norte da Palestina, rei do norte. Quem está ao sul da Palestina, rei do sul. Ok? É uma questão de posição geográfica, simbólica. Agora, verso 14, né? Agora, no verso 14, antes de ler, vamos lá. Medo-Pérsia, passou. Aqui Grécia, acabou. Depois da Grécia, o que vem? Roma. Então vamos começar a ler os versos. A partir do 14, entra em cena a Roma imperial, a Roma dos Césares, tá? Vamos ler então a partir do verso 14. Do 14 ao 20, a profecia vai tratar agora da Roma imperial. E depois, adiante, lá no 31, ela vai chegar na Roma eclesiástica, que no capítulo 7 é tratada como o chifre pequeno, no paralelismo com o capítulo 7 de Daniel. Verso 14. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, também os dados à violência dentre o teu povo. É interessante que algumas traduções devem estar aí, os prevaricadores do teu povo. Essa expressão é importante. Se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Olha só, o que pois vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Para aqui um pouquinho. Onde é a terra gloriosa? Onde é? A Palestina. Não, a terra gloriosa na Bíblia é a Palestina. Aqui já está falando que Roma já destruiu aqui a Grécia, já tomou conta. E é interessante, e por isso que eu expliquei o simbolismo do rei do norte e o rei do sul, que embora tenha mudado o poder, tenha havido uma transição de poder de Grécia para Roma, o símbolo continua. A partir do verso 14, olha que interessante, o rei do norte passa a ser Roma. O símbolo continua, por quê? Porque ele continua ao norte da Palestina. Continua o símbolo, só mudou o poder. Houve uma transição de poder, mas o símbolo vai continuar. Aliás, vai até o fim da profecia a briga entre o rei do norte e o rei do sul. E só lá no final você vai entender por que a briga é entre o rei do norte e o rei do sul. Isso que é legal entender. Vamos seguir, verso 17. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, a Roma imperial, né? Entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino,
Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não quero comentar os dados específicos históricos, mas aqui é uma coisa interessante, porque aqui a maioria dos autores interpreta que essa jovem que foi dada em casamento do rei do sul, e o sul era o quê? O que era no sul? Egito. Olha que interessante, no período de Roma, uma jovem do Egito é dada em casamento para Roma. E os comentaristas dizem, só se aplica isso a Cleópatra, rainha do Egito, que foi amante de Júlio César. Olha que impressionante a profecia. Só se aplica a ela. Que rainha do Egito você conhece que casou com algum imperador romano? Ou foi amante dele? E veja que está aqui na profecia isso. Verso 18. Depois se voltará para as terras do mar, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio, e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Presta atenção no verso 20, que ele vai nos situar no tempo. O Império Romano continua seguindo, tá? Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator. O que é exator? Alguém sabe? Exator? Eu confesso que eu também não sabia, né? Fui aprender, fui ler. Exator é arrecadador de tributos. Exator é arrecadador de impostos ou tributos, tá? Que surge aqui no Império Romano. Vou ler de novo o verso 20. Levantar-se-á depois em lugar dele, quem era? Júlio César. Júlio César, amante de Cleópatra. Ele era o imperador até aqui. Aí diz que no lugar dele chegará um arrecadador de tributos, que pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Aí você vai para a história, e aí nós chegamos no tempo de Jesus. Porque lá no tempo de Jesus, você não precisa ler agora, lê em casa, Lucas 2:1, em casa. O que aconteceu? Por que Maria e José tiveram que trazer Jesus para Belém? O que estava acontecendo que obrigou eles a terem que fazer isso? Recenseamento. Quem foi que determinou esse recenseamento? César Augusto. E ele é conhecido na Bíblia como o arrecadador de impostos. Todo mundo conhece César Augusto como arrecadador de impostos. Portanto, quando chega aqui nesse verso da profecia, nós estamos situados no tempo. Eu sei que aqui estou no tempo de César Augusto, arrecadador de impostos. Olha que interessante, a Bíblia vai dando chaves para nós. Arrecadador de impostos. César Augusto, o que ele era? Romano, lembra-se? Imperador romano. Vamos seguir, verso 21. Agora, o que vai acontecer? Versos 21 e 22, vamos chegar no tempo da morte de Jesus. Crucifixão de Cristo. Olha como é que eu sei. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas e diante dele serão quebrantadas, como também o príncipe da... Quem que será quebrantado? Jesus será crucificado. Agora a profecia revelou os 3 Césares. Júlio César, o primeiro. Segundo, César Augusto. E o terceiro, Tibério César. Foi no tempo de Tibério que Jesus foi crucificado. Este Tibério César é o homem vil aqui da profecia. O homem vil do Império Romano, que foi no período dele que Jesus foi morto. Tibério César. Os 3 Césares. Ok? Verso 23. Agora vai entrar um novo imperador em Roma que vai mudar a história para nós aqui. Importante agora. Verso 23. Diz assim: apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Aí quando você vai para a história, você descobre uma coisa interessante. O concerto do engano é chamado isso. Quem é que passa a ser imperador de Roma num determinado período histórico, que começa a fazer coisas... Ele fez um concerto com o povo de Deus e com o paganismo. Ele uniu a igreja, ele uniu o cristianismo com o paganismo. Que imperador fez isso? Constantino. Então estamos no tempo de Constantino. Qual era o tempo de Constantino na história? Bom, eu sei que o decreto dele, que instituiu a primeira lei dominical, guardem isso. Amigo,
Já teve um imperador que já determinou obrigatoriamente a guarda do domingo. Isso vai voltar a acontecer? Aconteceu lá na história, a história vai se repetir. A data do decreto é 321 a.C., ou depois de Cristo. 321 depois de Cristo, é a data. Portanto, eu já sei em que ano eu estou aqui. Está falando de Constantino. O que Constantino fez de grave? Por que a Bíblia chama do conserto do engano? Ele fez uma coisa muito séria, perigosa. Foi Constantino quem introduziu o paganismo dentro da igreja. Primeiro que ele começaram a espalhar que ele tinha se convertido. Ele era um romano, um ateu. E começaram a dizer que ele se converteu ao cristianismo. Como é que ele podia se converter se a lei que ele promulgou obrigava a guarda do domingo? Por quê? Por que ele mandou guardar o domingo? Porque ele, como ateu, adorava o Deus Sol. O que quer dizer Sunday, domingo? O que quer dizer Sunday? Dia do Sol. Portanto, que conversão é essa de alguém que manda adorar o dia do Deus Sol? Falsa conversão. E aí o que ele fez? Foi através ou por intermédio de Constantino que começaram a entrar na igreja cristã todas as cerimônias que vieram do paganismo. Eu não vou aqui me estender em muitos detalhes não, porque a gente não quer agredir a religião de ninguém, mas se você for olhar, amigo, é uma coisa triste, hein? Missa de sétimo dia, oração pelos mortos, velas, procissões, tudo do paganismo, documentado na história. Isso tudo veio do paganismo, isso não veio da igreja. Aí ele chega e coloca tudo isso dentro da igreja. Ele fez o casamento do cristianismo com o paganismo, um concerto de engano. Enganou muita gente. Outra coisa importantíssima que Constantino fez, ele transformou a igreja de Roma, ou a religião de Roma, na religião oficial do Estado. Foi Constantino que fez isso, religião oficial do Estado. Imagina, nós estamos aqui hoje no estado de São Paulo, ou no Brasil. Imagine que o nosso presidente diz assim: a partir de hoje, por lei, é obrigatório, todo mundo vai ser espírita. Legal, né? Por lei. Ah, mas eu não quero ser espírita, eu não gosto. Ok, tudo bem, fique à vontade. Leões. Joga para os leões. Não tem problema. Vocês estão rindo? Era assim ou não? E aí, houve um detalhe também. Constantino mudou a capital do império. Onde era a capital do Império Romano? Onde era? Em Roma. Para onde ele mudou? Constantinopla. A capital foi para Constantinopla. E em Roma, o que aconteceu? Alguém sabe? O bispo de Roma solicitou que a capital passasse a ser a sede da igreja romana, representada pelo poder. E de repente começou a acontecer uma coisa interessante na história. Esta Roma eclesiástica começa a ter mais poder do que a Roma pagã, a Roma imperial, e ela começa a tomar conta, e ela prossegue na história enquanto a outra desaparece. Ela passa a ter o domínio e a impor-se pela força, e aí vem os movimentos de inquisição, a perseguição, tudo aquilo vem com a Roma eclesiástica, que fixou a sua sede em Roma, enquanto a capital do império foi para Constantinopla. Olha como a história vai mostrando tudo isso para nós, hein? Isso é história pura. Que verso parei? 24. 23, eu li 24, né? Vou ler do 24 ao 30 agora, numa tacada só, por quê? Porque está falando do Império Romano, do Império Romano, né? 24, diz assim: virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo, suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul. À frente de grande exército, o rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá. Quando virá o fim? No tempo determinado. Quem que determina? Deus.
Verso 28. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a sua santa aliança. Veja, agora, quero que vocês vejam comigo o verso 31, que é onde entra em cena agora a sequência da Roma imperial, que é a Roma eclesiástica, a chamada Roma cristã. Agora ela entra em cena na profecia no verso 31, do 31 ao 39 vai tratar desta parte da profecia. E no verso 31 diz assim: dele sairão forças que farão o quê? Profanarão o santuário, a fortaleza nossa, tirarão o sacrifício diário ou contínuo e estabelecerão o quê? A abominação desoladora. Essa terminologia aqui, que entra em cena com a Roma cristã, ela não é estranha para nós. O próprio Daniel usou essa terminologia no capítulo 8. Lembra-se quando ele disse que subirá até o príncipe do exército, tirará o seu sacrifício diário? Lembra-se? Daniel está falando desse mesmo poder aqui. Aí chega nesse capítulo aqui, volta a repetir que esse poder é que faria isso. Bom, o que é a profanação do santuário? O que é profanar o santuário? Primeiro a gente precisa entender o seguinte: só é possível profanar alguma coisa ou lugar que é sagrado. Você não consegue profanar o que não é sagrado. Profanação é só para o que é sagrado, lugar ou coisa. Quando fala que vai profanar o santuário, é uma coisa muito séria, porque o santuário é sagrado. Como é que se profana o santuário? E aqui, obviamente, pelo estudo dos capítulos 8 e 9, nós já sabemos que santuário é esse: terrestre ou celestial? Celestial, aqui celestial, já sabemos. Como é que se profana o santuário celestial onde Jesus está hoje ministrando? Como é que esse poder pode fazer isso? Que a gente precisa entender. Como esse poder religioso, por isso que é uma profanação, porque é uma profanação de uma coisa religiosa e sagrada. Como é que esse poderia fazer isso? Veja, é quando você substitui o ministério de Cristo por uma contrafação humana. Aliás, contrafação é uma palavra muito, faz parte do meu dia a dia, porque como advogado, a minha área de atuação, contrafação, não sei quem sabe, é o nome de um crime específico, de um delito. Para quem não sabe, contrafação é o crime de reproduzir uma marca, um símbolo. Quando você copia uma marca numa roupa, quando você reproduz uma roupa falsificada, o crime que esta pessoa comete em direito chama-se o crime de contrafação. Contrafazer, imitar, reproduzir, contrafazer, contrafação. Contrafação do trabalho de Cristo é uma coisa grave, não? Você tentar imitar, é uma coisa falsa. E como é que esse poder pode fazer isso? No momento que esse poder diz que ele é o representante de Deus na terra, ele é o intercessor entre o homem e Deus, ele está contrafazendo o ministério de Cristo no santuário. É grave isso? A Bíblia chama de profanar o santuário. Existem outras atitudes desse poder que também implicam tirar o sacrifício contínuo. Nós estudamos isso no capítulo 8, né? O que é tirar o sacrifício contínuo, aquele ministério de Cristo no santuário celestial. Não dá para voltar isso agora, ok? E trazer então a abominação assoladora. Quem usou essa expressão na Bíblia depois de Daniel? Jesus Cristo. Jesus falou assim: quem ouviu o que o profeta Daniel falou da abominação assoladora, o que ele falou? Leia e entenda. Jesus disse que o que esse poder faria seria uma abominação assoladora. É algo terrível isso. Um poder religioso fazendo isso. Vamos seguir. Que verso eu parei? 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Interessante, né? O povo que conhece ao seu Deus, em todos os tempos,
sempre haverá os que são fiéis a Deus. Sempre, sempre. Em todo o tempo da existência do homem na terra, sempre vai haver os que são fiéis, mesmo nas maiores adversidades. Aqueles que conhecem ao seu Deus. Verso 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Por algum tempo. O que você lembra aqui? Os fiéis vão cair pela espada, pelo fogo. Onde está chegando na profecia? Lembra lá, Daniel 7, 25? Proferirá palavras contra o Altíssimo, esse poder, chifre pequeno. Destruirá os santos do Altíssimo. Por quanto tempo? Um tempo? 2 tempos? Metade de um tempo. Quanto significa isso em anos? 1260 anos. Aqui está reproduzindo isso. Fará isso por um tempo determinado. Verso 34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei, ó, aqui não começa um novo império, este mesmo rei, não tem um outro império que vem depois. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá. Presta atenção nesses detalhes. O que ele vai fazer? Se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Lembra lá do paralelo com Daniel 7 e 8? Aqui diz que se engrandecerá. Se engrandecerá. O que o chifre pequeno fazia? Daniel 8. Se engrandeceu até o príncipe dos exércitos. Se engrandeceu. É o mesmo poder. Depois diz que ele falará coisas incríveis contra Deus. Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. É o mesmo poder do chifre pequeno. É um paralelo. O rei do norte aqui é o mesmo representante do chifre pequeno. Verso 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Para aqui um pouquinho, que é uma coisa interessante. Eu mencionei algumas divergências entre autores. Eu vou citar isso aqui apenas como um exemplo. Aqui nesse verso, alguns autores divergem. Uns têm a seguinte posição. Nós já estudamos aqui o que significa mulher em profecia. Igreja. Portanto, a maior parte dos autores interpreta esse verso aqui, que diz que esse poder não obedecerá ao desejo das mulheres. Interpretam assim: ele se coloca acima e além das igrejas. Ele se denomina a igreja de Deus, o representante de Deus na terra, e ignora simplesmente as outras igrejas. Nesse período que nós estamos vivendo, quando se fala do ecumenismo, e tem gente que vai entrar nesse engano pensando: está vendo, esse poder religioso quer unir todas as religiões. Segundo esta profecia, mentira. O que ele quer é colocar-se como chefe de todas as igrejas, é comandar o final do mundo como chefe das igrejas. A maioria dos comentaristas interpretam desta maneira essa questão das mulheres, mas eu também li autores dizendo o seguinte, que também pode significar que, como os representantes dessa igreja são proibidos de se casarem, eles não atendem ao desejo das mulheres. É uma interpretação. Não me parece a mais correta, porque mulheres em profecia significam igrejas, mas curiosamente, neste caso, a interpretação literal também faz sentido. A interpretação literal também faz sentido, mas eu prefiro ficar com a maneira profética de se entender este verso. Só para vocês terem uma ideia como é difícil você tentar harmonizar o que os autores pensam para transmitir, né? Quem sou eu para avaliar quem está falando certo ou errado? Eu não tenho a menor condição, né? Então a gente pede para o Espírito Santo fazer isso. E qual é a outra situação? Evitar o ponto polêmico. Onde eles polemizam, eu caio fora e não entro no assunto, né? Verso 38. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata
com pedras preciosas e coisas agradáveis. Eu preciso falar alguma coisa aqui sobre isso aqui? Uma igreja rica, que honra o Deus das fortalezas, o Deus do dinheiro, o Deus das nações, e em vez da sua fortaleza ser a palavra do Espírito Santo, não. Aqui é honra com ouro, prata e dinheiro. Isso tudo nós vamos ver um pouquinho mais adiante, que essa riqueza vem do Egito. Ou seja, olha que coisa interessante, todo o capital que está no ateísmo vai peregrinar, vai ser transferido para esse poder no final dos tempos. Vai ficar cada vez mais rico, porque vai receber doações volumosas de dinheiro, até para poder prosseguir com a sua tarefa na terra. Interessante, eu anotei uma coisa aqui que me chamou muito a atenção. Sabe o que Napoleão Bonaparte disse uma vez? Napoleão disse a seguinte frase, e eu anotei porque não foi dita pelo Mauro, nem pelo pastor Sandro. Se fosse por um de nós, não teria tamanha dimensão. Mas olha o que Napoleão Bonaparte disse. Isso aqui está no livro Bertrand Memoires, de Paris, 1844. Napoleão disse o seguinte, abre aspas, Alexandre, César, Carlos Magno e eu, Napoleão, fundamos grandes impérios, mas do que dependia a nossa genialidade? Ele responde, do uso da força. Jesus Cristo, porém, fundou seu império fundamentado apenas no amor, e até hoje milhões se dispõem a morrer por ele. Napoleão falou isso aqui. Carlos Magno, Alexandre da Grécia e eu fundamos o império, mas a nossa genialidade estava no uso da força. Jesus fundou o império do amor, não usou a força, usou o amor, e milhões de pessoas até hoje morrem por ele. Alguém hoje morre por Alexandre, por Carlos Magno, por Napoleão? Olha o que esse homem disse, eu achei interessante e anotei aqui. Verso 39, vamos correr para terminar. 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Agora, a partir do verso 40, preste atenção agora estamos chegando no fim, faltam só 5 versos. Agora vem a parte que está para se cumprir. A partir do verso 40, essas profecias ainda não se cumpriram. Então, nós temos que ter muita calma nessa hora, como se diz, né? Muita calma nessa hora, para entender o que vem pela frente e um certo sentido lógico do que vem pela frente. Então, muita calma nessa hora. Verso 40. No tempo do fim, leia assim, nos nossos dias. Isso aqui agora é para nós. O que vem pela frente agora? No tempo do fim, o rei do sul, e aqui é que eu digo que ele simboliza o ateísmo, no tempo do fim, vem lá do Egito, símbolo, o ateísmo, lutará com ele quem? O rei do norte. Quem está simbolizando o rei do norte aqui, agora nesse momento histórico? O sistema religioso falso. O rei do norte. Eu não vou dizer qual é o poder, você sabe, eu não quero mencionar. Você sabe qual é o poder que está representando a Roma eclesiástica. Eu não quero citar para não agredir ninguém, mas claramente esse é o rei do norte, tá? Ele vai entrar em conflito com o rei do sul, que é o ateísmo. Gente, isso não aconteceu ainda. A igreja cristã vai entrar em conflito contra o ateísmo. E o que vai acontecer? Arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. O que significa? Este poder religioso, ou esta religião específica, representada por este poder eclesiástico romano, vai invadir no mundo as terras do ateísmo. Muitos ateus vão se converter a esta religião, segundo a grande maioria dos comentaristas. Olha só, verso 41, entrará também na terra gloriosa. Onde é a terra gloriosa? Palestina. Mas interessante que neste tempo hoje, a terra gloriosa significa
o povo remanescente de Deus na terra. Nós hoje somos a terra gloriosa, o povo remanescente de Deus. Vejam bem, entrará, ou seja, no povo de Deus remanescente, e muitos, o que acontecerá com muitos? Que tristeza, hein? Muitos sucumbirão. Muitos sucumbirão. Mas do seu poder escaparão estes 2 pontos: Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Que coisa interessante. Esses 3 personagens bíblicos, são personagens bíblicos. Se você for estudar, o que aconteceu na vida dos 3? Se converteram na última hora. Então está dizendo que esse poder entra, cria um conflito com o ateísmo. Muitos que estão dentro da igreja saem, apostatam, e a grande maioria que está fora, e isso Ellen White confirma, a grande maioria que está fora da igreja hoje, para onde veio? Para dentro. Edom, esses nomes aqui são símbolos daqueles que na última hora vão se converter, vão aceitar a mensagem. Onde estão essas pessoas hoje? Onde eles estão? Lá fora. E nós? Onde é o nosso lugar quando saímos daqui? Não é atrás deles? Quem tem que pregar o evangelho para eles? Somos nós. Deus está esperando essa missão aqui. Os que estão fora e que vão receber a mensagem. Isso aqui é profecia, viu, gente? Cumprimento de profecia. Verso 42. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. O ateísmo será derrotado. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Ou seja, o grande capital financeiro do mundo na mão dos ateus vai passar para quem? Para esta igreja. Vai se tornar mais rica do que já é. Ela vai ficar com as pedras preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado. Esse poder vai ser perturbado pelos rumores do Oriente, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Olha, os rumores do Oriente, quem está pregando é o povo de Deus. Quais são os rumores do Oriente? Quem que é o príncipe que vem do Oriente? Jesus Cristo. O que o povo de Deus está pregando que vem do Oriente? A volta de Jesus. Essa mensagem vai fazer o que com esse poder? Será perturbado. Jesus está voltando, essa mensagem vai perturbar esse poder religioso. E aí o que ele vai fazer? Desesperado, ele proclama um decreto de morte, que é a lei dominical. Perseguirá a muitos e exterminará a muitos, através dessa lei. Desesperado, acuado, esse poder faz isso. Ou seja, a sua última investida contra o povo de Deus, contra a terra gloriosa, contra a Palestina atual, contra nós, contra Israel. A última atacada desse poder. Verso 45, último verso. Armará suas tendas palacianas entre os mares. O que é mar em profecia? Povos, nações. Eles estão armando as tendas palacianas entre as nações? Estão, né? São verdadeiras tendas palacianas. Armará entre os povos contra o glorioso Monte Santo. O que simboliza aqui o glorioso Monte Santo? Só pode simbolizar o santuário celestial, onde Jesus está neste momento no julgamento final, no juízo final. Final do verso: mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Destruição final deste poder religioso na terra, profetizado aqui. Será destruído. Você quer saber mais detalhes? Você tem que vir aqui na próxima quarta-feira, capítulo 12. Capítulo 12 vai encerrar isso aqui. Não acabou aqui. Esse aqui é o penúltimo capítulo da novela. Sabe quando a Globo fala assim: amanhã não perca, o último capítulo, é quarta-feira que vem, você vai saber como isso vai acontecer. Eu quero encerrar dizendo para vocês uma coisa. Nós estamos aqui vivendo um momento muito peculiar e especial da história, porque nós estamos aqui na profecia, nessa parte que não se cumpriu ainda. Vai ser exatamente assim como eu expliquei? Não sei. Tudo é coerente. Os autores convergem nesse aspecto, mas pode ter alguns detalhes aqui que a gente não sabe. Vai saber depois que se cumprir.
mas é coerente por tudo que a gente vem estudando. Os últimos 5 versos é para nós aguardarmos. Os últimos 5 versos são para nós aguardarmos. E como se fala muito aqui de justiça, porque o que a Bíblia está tratando aqui é uma coisa muito séria. Tem que ser feita justiça contra esse poder religioso. Um sistema que massacrou o povo de Deus por séculos, profanou o santuário de Deus, se intitulou representante de Deus na terra. Isso não vai terminar em pizza. Isso não vai terminar em pizza. É o que a Bíblia está dizendo. Isso aqui não é congresso humano. Isso aqui é tribunal de Deus. Não vai terminar em pizza. Deus está dizendo, não vai. Como se fala de justiça, eu quero encerrar com uma história que eu acho interessante. Eu já contei aqui na classe bíblica há tempos atrás, que é a história daquele advogado que ficou com a tarefa, até um parênteses aqui, viu? Você sabe que os advogados podem escolher seus clientes, né? Eu não quero julgar nenhum colega de profissão, mas eu acho que o advogado pode escolher seus clientes. E há coisas que eu, pessoalmente, na minha vida, jamais defenderia. Problema pessoal, particular. E a gente tem visto aí nos noticiários, eu não quero criticar colegas, mas há coisas que eu jamais defenderia. Fecha parênteses. Esse advogado ia defender um cidadão que acusado de um crime e todas as provas eram contra ele. Te lembra alguma coisa? Não. Todas as provas contra ele. Mas ele dizia, não fui eu. Mas vocês estão vendo porque tem alguma coisa a ver com o que vocês estão vendo aí? Não. Eu não sei. Bom, esse advogado tinha que defendê-lo. E ele estava no tribunal no dia do julgamento e estava esperando, né? Então começou a falar primeiro o promotor público, apresentou as provas. Isso é uma coisa muito longa no tribunal, demora horas, os jurados tendo que assistir. Massacre, todas as provas contra ele, provas e mais provas, e o advogado de defesa quieto, todo mundo falando, então chegou, a última manifestação era dele. Tribunal em silêncio, ele se levanta. Os advogados criminalistas são às vezes bons atores nessa hora, né? Usam de mise-en-scène para impressionar os jurados. O advogado levantou em silêncio e disse assim: amigos, este homem que foi massacrado até este momento, vilipendiado em sua honra, no seu caráter, acusado de um crime que ele não cometeu. E vocês jurados que estão aqui, e vocês todos aqui na plateia, eu quero que vocês olhem para aquela porta lá ao fundo, porque dentro dos 30 segundos vai entrar por aquela porta a pessoa que vocês disseram durante longos dias que o meu cliente assassinou. Vai entrar por aquela porta. Todo o auditório virou para a porta, todo mundo olhando, a porta abriu, e o advogado olhando para o relógio, 30 segundos e nada, não entrou ninguém. Ele disse: pode fechar a porta. Todos vocês olharam. E sabem por que olharam? Porque tiveram dúvida. Porque se não tivessem dúvida, não teriam olhado. Inclusive os senhores jurados, inclusive o senhor, excelência. Todos olharam. E a máxima no direito é que você não pode condenar alguém quando você tem dúvida. A dúvida é sempre a favor do réu. Não tenho mais nada a dizer. E se sentou. E os jurados foram se reunir para dar o veredito. Normalmente isso demora horas. 5 minutos depois eles voltam e entregam o veredito para o juiz. E o juiz disse: já temos o veredito, todos de pé, o réu também. Todos de pé, o advogado com o peito estufado assim, né? Aí o juiz disse assim: o veredito, a decisão desse tribunal é o que o senhor é culpado. O advogado ficou vermelho, olhou para ele: excelência, um absurdo. Ficou comprovado nesse tribunal que todos os jurados tiveram dúvida. Todos olharam para a porta, todos eles, inclusive o senhor, excelência. E o juiz disse: é verdade, todos olharam, exceto o seu cliente. A mentira tem pernas curtas. A mentira tem pernas curtas. E eu quis encerrar o estudo dessa noite com essa história para dizer que na justiça de Deus a mentira tem pernas mais curtas ainda. Um poder vai ser desmascarado e falta pouco. E falta pouco. A questão para nós essa noite aqui não é tão importante desmascarar o poder. Não, eu me preocupo mais em estar salvo e subir com Jesus. Eu quero me preocupar com isso. Eu quero estar preparado para aquele dia e poder subir com Cristo Jesus. E é por isso que a gente se reúne sempre aqui.
É por isso que a gente está estudando a palavra de Deus. Nós estamos nos preparando para esse dia. Quarta-feira que vem, encerramento desse período, longo período profético dos 9 meses. Último capítulo de Daniel. Se eu fosse você, eu não perderia. Pastor Sandro vai orar para nós.